Graça e paz. Vamos meditar mais um pouco na palavra de Deus. Hoje nós vamos falar sobre a língua. Ai, que situação, né? Que tema! É um tema que todos nós precisamos ser aperfeiçoados, libertos, curados. Realmente, eu mesmo preciso demais que o Senhor haja e me liberte de maneira tal que a minha língua fique completamente sarada, curada, santa, santificada e que ela seja um canal de bênção e não de maldição. Porque a língua ela tem o poder de dar vida e de matar. Com a língua nós podemos abençoar ou amaldiçoar. A gente pode levantar uma pessoa e a gente pode derrubar uma pessoa. A gente pode trazer paz a um local, né, a pessoas, ou a gente pode trazer a guerra, a briga, a contenda. A língua é o menor órgão do nosso corpo e é a que precisa de maior controle, de maior trabalho, de maior entrega nas mãos do Senhor, para que realmente a gente possa dominar todo o nosso corpo. A palavra de Deus fala que aquele que domina a língua, ele controla todo o seu corpo. E quem está andando no caminho de Deus e que já tem uma vida com Deus, que já tem uma decisão com Deus, com o Senhor, tem que ter muito cuidado com o que fala. Porque com a língua nós podemos construir e destruir. E eu pergunto para você, você quer ser feliz? Você quer amar a vida? Olha o que a palavra de Deus fala. Salmos 34, 12 e 13. Quem de vocês quer amar a vida e deseja ver dias felizes? Eu quero amar a vida, eu quero viver dias felizes, em paz, né? Em harmonia, em respeito, em honra, em alegria. Aí o que a palavra de Deus fala? Guarda a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Se a gente quer amar a vida, a gente quer felicidade, a gente quer paz, a gente quer harmonia, a gente quer vida, nós vamos ter que trabalhar junto com o Espírito Santo, deixando ele agir em nossas vidas para a gente realmente ser feliz. E qual é a forma? Guardar a nossa língua do mal e da falsidade. E esse mal aqui é traduzido por pecado mesmo. A gente tem que guardar a nossa língua da fofoca, da mentira, da maledicência, do prazer de estar falando sobre a vida de outra pessoa. Porque a língua, gente, ela foi feita para honrar, glorificar ao Senhor, abençoar as vidas, para agradecer, para bendizer, para louvar, cantar ao Senhor. Sem a nossa língua, a gente não pode falar, a gente já sabe disso, né? A língua ela foi feita não só para degustação, mas para trabalhar em funcionamento com as cordas vocais para que a nossa fala, o som nosso possa ser exalado, possa sair da nossa boca e a gente externar o que a gente está pensando, né? O que a gente entende sobre uma situação. E a língua ela foi feita em primeiro lugar para louvor do Senhor, para adorar, para agradecer ao Senhor. E em segundo lugar, ela foi feita para abençoar o nosso próximo, com aquele com quem a gente convive, seja na igreja, seja na família, seja na rua, seja no trabalho, seja na sociedade. Ela foi feita para externar o que Deus é. E muitas vezes nós deixamos a nossa língua a serviço da nossa própria carne, dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos, das nossas dúvidas, da nossa falsidade, né? E isso não traz vida. Primeiramente, não traz vida para mim mesmo. Porque a minha língua, quando ela peca, quando ela está no instrumento de pecado, ela vai contaminar as minhas emoções, ela vai contaminar os meus sentimentos, ela vai provocar uma doença dentro de mim mesmo.
Quando eu falo do outro, quando eu externo o outro sem misericórdia, com julgamento, com crítica, com falsidade, com traição, com mentira, esse mal ele vai primeiramente atingir a mim mesmo. Naquele momento, como todo pecado, parece prazeroso, parece gostoso, às vezes a gente até ri, solta gaitadas da situação do outro, né, do que o outro fez, do que o outro, do que está acontecendo na vida do outro, a gente zomba, a gente julga, a gente fala por bem feito, né? Então, aquilo que a gente acha que a gente está atingindo o próximo ou que está trazendo um certo tipo de prazer, porque nós estamos ali batendo um papo, e às vezes a gente ainda usa uma premissa, é porque eu sou verdadeira. Eu falo a verdade. Doa quem doer. Mas a verdade desprovida de desejo, de restauração, de construção, de ajudar aquela pessoa a restaurar, a sair daquela situação, ela é tão pecado quanto a mentira, gente. Não que a verdade é mentirosa, mas porque a minha forma de falar a verdade, o meu tom, o meu desejo é destrutivo. Vamos dar um exemplo, né? A gente pode até falar assim, nossa, fulano fez isso e isso. Ah, fulano, eu vi lá naquela praça, naquela festa, fazendo isso e isso. Quando a gente tece um comentário assim, a gente não tá visando a reconstrução daquela pessoa. Se ela estava exposta a uma situação de ridículo, a uma situação imoral, a uma situação de vexame, a uma situação inadequada, a gente primeiramente tem que pedir a Deus, Senhor, eu tenho autoridade, eu tenho permissão para ajudar essa pessoa, eu consigo ajudar? Eu posso ir lá, ajudá-la, eu tenho poder para ajudar, porque se eu não tiver poder, capacidade, eu posso ficar só orando de longe. Não adianta eu querer pegar algo que eu não dou conta de ajudar. Vamos dar um exemplo. Eu acho que eu posso fazer uma cirurgia de apendicite. Aí eu pego uma pessoa, não tenho formação na área, não sou médica, não sei fazer o corte, não tenho os instrumentos adequados, não tenho a técnica adequada, não tenho o conhecimento adequado, e eu vou lá dizer para a pessoa, eu posso fazer sua cirurgia de apendicite. O que pode acontecer? Essa pessoa pode ser mal cortada, usar instrumentos não esterilizados, não saber fazer o corte no lugar adequado, não saber retirar o que é o apêndice e acabar matando essa pessoa ou aleijando essa pessoa ou trazendo uma sequela terrível para a vida dessa pessoa. E o mais grave, como eu falei, matar essa pessoa por falta de quê? De capacidade. Eu posso até ter boa vontade, mas eu não tenho aquela capacidade, eu não tenho aquele dom, eu não tenho aquele talento para ajudar aquela pessoa. Então, o que eu posso fazer? Ficar de longe, pedindo a Deus, abençoe, traga alguém capacitado, que tenha conhecimento, que tenha realmente poder de ajudar aquela pessoa. Até nisso, a nossa forma de agir, de falar, ela pode trazer prejuízo. Querendo fazer o bem, a gente acaba fazendo o mal para a pessoa. Então, se você vê uma pessoa fazendo algo que não é adequado, primeiramente você vai abençoar essa pessoa para que ela saia daquela situação, entregar ela para o Senhor, ajudá-la. E segundo, você vai perguntar, Senhor, eu posso ir até essa pessoa, ajudá-la com uma palavra, com um conselho? Eu tenho capacidade? Como eu devo falar com essa pessoa para ganhar essa pessoa? Não para zombar, ou para rir, ou para criticar, ou para julgar aquela pessoa, mas para tentar ajudar aquela pessoa a sair daquela situação.
E se Deus te der aquela certeza e você souber como ajudar, aí sim você pode ir naquela pessoa, dar um conselho, falar com um desejo de que ela saia daquela situação, de que ela não se exponha àquela situação. Mas se eu não sei fazer, gente, fique na sua, fique de longe, observando, orando, pedindo a Deus, porque senão vai trazer um prejuízo maior e você mesmo vai ser exposto pelos demais, porque muita gente vai dizer, nossa, fulana endoidou, botou na cabeça que é médica e foi lá e foi fazer a cirurgia de apendicite na pessoa sem ela ter poder nenhum, ela não fez medicina, ela não estudou, ela não tem capacidade, então você fica num papel ridículo. Você percebeu? A sua própria fala de dizer eu sei resolver e eu vou lá, acaba deixando você ridículo. A sua própria língua está trazendo para você um grande prejuízo, que pode até te causar um julgamento da sociedade, porque a sociedade faz julgamento, né? E ela faz mesmo, e deve se fazer mesmo, a sociedade deve, o primeiro juiz é a sociedade. O primeiro juiz não é o juiz jurídico, é a própria sociedade. E isso nos protege. Isso pode trazer consequências dolorosas, às vezes injustas, mas também traz proteção, porque a sociedade também faz o seu próprio juízo e a sua própria lei e a sua própria sentença. Então, a nossa língua, ela pode trazer um prejuízo primeiramente para mim mesmo, porque eu vou fazer um julgamento de outro. E outra coisa, eu também, uma vez que eu faço uma crítica, um julgamento, eu vou ser julgada pela sociedade de acordo com aquilo que eu tô falando. E se eu amanhã fizer a mesma coisa daquilo pelo qual eu fiz uma crítica, a própria sociedade vai dizer, olha só, é hipócrita. Ela ontem estava corrigindo uma pessoa a respeito desse assunto e hoje ela está fazendo a mesma coisa. E é justo a sociedade fazer isso com a gente. Deus, ele age como juiz através da justiça e através da sociedade. Vocês sabiam? Deus pode corrigir a nós mesmos pela sociedade, pela comunidade que a gente vive, que a gente interage, que a gente participa. Às vezes o juízo de Deus não vem só pela justiça em si, pelo juiz, pelo tribunal, mas pela própria sociedade, pela própria comunidade, pela própria rua que você vive, pela escola que você vive, pela igreja que você frequenta, pela sala de trabalho com quem você trabalha. Então, gente, a nossa língua ela pode ser veneno mortal para nós mesmos e para o próximo. A nossa língua ela nunca vai atingir Deus e seus atributos e seu caráter, mas ela pode atingir a ira de Deus, o juízo de Deus, ela pode atingir a disciplina de Deus para a nossa vida. Porque se eu sou realmente convertido, sabe qual é o maior compromisso de Deus comigo? É me tornar santo para participar da nova criação. Se eu já passei pelo processo de conversão, de salvação, o que Deus vai trabalhar na minha vida é o mortificar da minha natureza pecaminosa. E uma das formas da natureza pecaminosa se manifestar é através da minha língua, da minha fala. E Deus, ele tem compromisso com o quê? Com a salvação e com a santidade e futuramente com a glorificação nossa, que é um estado perfeito, semelhante ao Filho dele, o Senhor Jesus Cristo. Então, enquanto vida nós tivermos aqui, Deus ele vai ter compromisso, fidelidade comigo e com você de santidade. E a santidade vai ser operada mais cedo ou mais tarde em todas as áreas da nossa vida, inclusive da nossa língua. E o Senhor fala ainda assim, é melhor a gente perder um órgão e entrar no reino dos céus do que permanecer com aquele órgão e ir para o inferno.
Se for preciso, Deus vai arrancar a nossa língua. Se for preciso, Deus vai emudecer a nossa língua para que a gente possa ser o quê? Santo, porque o maior compromisso dele é com a nossa alma, não com o nosso órgão físico, material que vai ser consumido pela morte, porque nós vamos receber um novo corpo. E a nossa alma é que tem que ser purificada. E a alma é um conjunto do que eu penso, do que eu entendo, do que eu sinto, do que eu faço. A minha língua é um órgão que externa o que está dentro da minha alma. Então Deus, ele tem compromisso com a nossa santidade, irmãos. Então vale a pena a gente entregar esse órgão tão pequeno para ser santo, para que Deus purifique, para Deus curar, libertar, de maneira tal que a gente não venha sofrer algo terrível para que isso possa acontecer. Porque o Senhor, ele tem compromisso com seus filhos de salvação, santidade e glorificação. O ímpio, ele pode sim, aquele que parece, mas não é, que está no meio da igreja ou que está no mundão mesmo, ele vai colher no tempo certo o quê? A condenação pela própria manifestação da sua língua, dos seus pensamentos, das suas atitudes. O juízo virá e vai ser um juízo sem misericórdia. Mas para nós, a igreja, Deus tem como compromisso com o quê? Com a sua misericórdia. E uma forma de Deus manifestar sua misericórdia é santificando a nossa língua. E se ela está sendo maldosa, ferina, ele vai trabalhar de maneira que nós possamos ser santos, ser puros, amorosos, abençoadores, edificadores, construtores. A nossa língua vai ser canal de adoração, de gratidão, de alcance, de restauração, de bênção, de vida, de paz, de edificação. De uma forma ou de outra, o Senhor vai ter que trabalhar nisso para que nós possamos sair da terra com a nossa língua santificada. Quando eu vejo um cristão, um irmão em Cristo, ou eu mesma ainda fazendo coisas com a minha língua de pecado, de maledicência, de mal, de inveja, de ira, ô Senhor, eu falo, meu Deus, tem misericórdia, porque eu não quero passar por uma prova severa para que eu possa ser santa. Vamos lembrar aqui um pouquinho de Jacó, né? Um homem que era enganador, mentiroso, né? Usurpador. Ele usava a sua língua para o seu benefício próprio. E um dia ele teve um encontro com Deus. E com esse encontro com Deus, ele quis o quê? Senhor, me abençoe, me muda, me transforma. E na sua luta com Deus, ele saiu mancando para sempre. A partir daquele momento, Jacó não teve mais força na sua perna. Literalmente, Deus teve que quebrar um órgão da perna dele, da força dele, da independência dele, daquele pensamento, eu falo e não tô nem aí, eu vou falar, vou sair metralhando mesmo com a minha língua, custe o que custar. E a partir daquele momento, Jacó passou a mancar. Será que nós vamos ter que perder a nossa língua para a gente poder ser dependente, ser humilde, ser manso, ser misericordioso? Tem pessoas que não precisam sair mancando, ela compreende, ela internaliza, ela entrega, consagra e ela passa a ser um canal de bênção sem precisar passar por um sofrimento mais severo para poder aprender a amar e a ter misericórdia, a querer ganhar o próximo. Agora mesmo nas Olimpíadas, nós vimos os homens blasfemando e agindo de maneira tão terrível, né? Fizeram uma blasfêmia, colocando ali a mesa da ceia com pessoas agindo frontalmente contra os princípios da família, contra o Senhor. A nossa língua, ela pode, se eu conhecesse aquelas pessoas, né, podia chegar e falar mal daquelas pessoas, acabar com aquelas pessoas. Mas elas são escravas. O que nós temos que fazer? Usar a nossa língua para quê? Meu amigo, o que você está fazendo?
não vai trazer vida para você, vai trazer uma condenação, uma destruição, um juízo. Venha compreender o amor de Deus. A vontade nossa é de que aquelas pessoas venham ser transformadas. Por quê? Porque elas são escravas do pecado. O diabo dominou a mente delas, a alma delas, o pensamento delas, a maneira de viver delas, a ponto delas se automutilarem, se autodestruírem e blasfemar contra o próprio Deus criador dos céus e da terra, que é o Deus dos cristãos. E se você não crê, não quer crer no Deus dos cristãos, pelo menos respeite a fé dos cristãos. Perdeu completamente o senso de adequação, ficou ridículo, ficou agressivo, abusivo, uma falta de respeito para com a fé dos outros. Vamos dizer, você não quer crer em Jesus Cristo, mas pelo menos você, como um ser humano equilibrado, você vai dizer assim, não, eu vou respeitar a fé do outro, eu posso não crer. Não é assim que nós cristãos temos que nos portar, respeitar até mesmo a intolerância de não querer crer. Então, com a língua, nós podemos agir de maneiras irracional, inadequado e terrível. A palavra de Deus fala assim, ó, com a língua nós bendizemos o Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Acaso pode sair água doce e água amarga da mesma fonte? Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas ou uma videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Tiago está falando aqui para os irmãos. Se eu digo que sou filho de Deus, cristão, convertido, e estou com a minha língua destruindo, fofocando, atingindo o meu próximo de maneira tal que ele fique sem vida, que ele deixe de vir para a igreja, para a comunhão da igreja, que ele deixe de ser honrado, ajudado, irmãos, eu tenho que questionar a mim mesmo. Quem eu sou? Eu sou filho realmente de Deus? Eu sou convertido ou eu estou sendo um religioso, um falso, um que parece, mas não é, e que estou trazendo destruição e afastamento de pessoas da presença de Deus? Meu Deus, se eu sou isso, me converta, tem misericórdia de mim, porque eu não posso destruir o que o Senhor está construindo. Eu tenho que me aliar e me juntar com o Senhor e com aqueles que estão querendo o quê? O crescimento do reino de Deus e a edificação do próximo. Se eu estou sendo maldição, tropeço, problema, Senhor, me converta. Porque senão eu mesmo vou ter um grande prejuízo, eu vou ficar de fora e eu vou trazer mal. Irmãos, que a nossa língua realmente seja convertida, seja santa e abençoadora. Eu digo sim para isso, para Deus. Deus, que a minha língua seja ainda mais santa do que foi há 1 minuto atrás. Que ela seja mais convertida do que foi no começo desse vídeo. Para honra e glória e edificação e cura e salvação de outros. Amém? Vamos fazer uma oração? Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, consagra minha língua, santifica minha língua, para que ela primeiramente te honre, te glorifique, para que ela não destrua a mim mesmo, com autodepreciação e com falas que venham trazer prejuízo para mim e principalmente, meu Deus, também para o próximo. Principalmente para o Senhor e depois para o próximo. Senhor, não deixa eu amaldiçoar, não deixa eu matar, não deixa eu destruir, não deixa eu trazer guerra, mas que eu seja um instrumento de paz, de vida, de salvação, de cura, de bênção na vida do meu próximo, dos meus irmãos, da minha família, da minha vizinhança e que a minha língua seja um instrumento de adoração, exaltação, gratidão ao Senhor pelo que o Senhor é, exaltando e bendizendo o teu nome e abençoando todos que estão próximos de mim. Em nome de Jesus. Amém. Amém.